Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Painel Rural Cast, o podcast que leva informação, conhecimento e experiências para fortalecer a agropecuária brasileira. No episódio de hoje, vamos falar de um tema fundamental para a fruticultura irrigada, a nutrição e indução floral da manga. Para essa conversa recebemos Amon Rafael de Macedo. Amon é engenheiro agrônomo formado pelo Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina, Zona Rural, e mestre em Ciência do Solo pela Universidade Federal da Paraíba, Campus Areia. Ao longo desse episódio, vamos entender como um manejo nutricional bem planejado e uma indução floral conduzida de forma correta pode aumentar a produtividade, melhorar a qualidade dos frutos e garantir maior rentabilidade ao produtor. Amon, seja muito bem-vindo ao Painel Rural Cast. Bem, Amon, e para começar, qual é a importância da nutrição para alcançar altas produtividades na cultura da manga? Rapaz, não é nem importância, é necessidade mesmo. Sem uma nutrição bem equilibrada, você não consegue produzir, que é um grande erro do pessoal hoje em dia. O pessoal não toma de conta da nutrição do jeito que é para ser e acaba não conseguindo fazer uma indução, uma maturação e acaba não produzindo ou tendo problemas com colapso, achando que é um distúrbio fisiológico, mas é tudo nutricional. Então, se você não fazer uma nutrição muito bem feita, você não vai conseguir produzir. Ponto. Quais são os principais erros nutricionais que os produtores ainda cometem? Rapaz, o maior é não fazer análise de solo. É o primeiro. E depois disso aí é não prestar atenção na questão do pH. O pessoal tem uma mania muito grande de usar óxido de magnésio e sempre usar calcário e gesso agrícola aqui. Só que às vezes não faz análise de solo. Os solos daqui têm um pH alto, ou seja, um pH mais alcalino. E aí você já tem um solo que tem um pH alto, dependendo da localidade, tem um teor de fósforo muito alto também. E aí você aumenta mais ainda esse pH. O que acarreta isso? Além de você estar alcalinizando o solo e diminuir a disponibilidade de nutrientes, você está ajudando o seu solo a salinizar. Então, os piores problemas que o pessoal está fazendo hoje aqui no Vale de São Francisco é não fazer análise de solo. E do fato de não fazer essa análise de solo, acabar jogando produto desnecessário no seu solo, e atenuando o problema de salinidade que a gente tem aqui na região. Como realizar um diagnóstico nutricional eficiente antes de definir a adubação? Olha, o primeiro ponto é você olhar o histórico da área, que foi feito anteriormente, olhar a planta ela não fala, mas ela mostra. Você olhar a questão da copa, como ela está, a coloração, a qualidade de folha, você olhar como é que está o diâmetro do ramo, se está um ramo cilíndrico, se não está um ramo triangular. E principalmente, antes de fazer essa adubação todinha, que a gente chama de fundação, fazer análise de solo de forma correta. É um ponto muito importante para o pessoal daqui. O pessoal não tira um ponto do solo e tira para análise de solo. Os que fazem. Então, acho que o mais importante seria isso. Já você falando em análise de solo, qual a importância dessa análise e também da análise foliar no manejo nutricional? Pronto. A análise de solo é o pontapé. Como assim o pontapé? O produtor que já tem uma área, ele vai direcionar o que ele já vai fazer ali, sem ser um preparo inicial do solo. Para o que não tem a área, que ainda vai plantar essa manga, ele vai fazer uma correção em profundidade. Então vai corrigir o fósforo em profundidade, vai corrigir pH em profundidade. Para os que já tem a área, já tem a manga implantada, ele vai fazer sua reserva, ou seja, vai nutrir sua planta em cima dessa análise. Então vai ter que fazer a análise. Lembrando que essa análise de solo tem que ser na projeção da copa. Eu indico fazer de 0 a 30, 30 a 60. Na literatura está de 0 a 20, a 20 a 40, mas qualquer uma dessas profundidades vai atender. Eu como profissional, no meu dia a dia, eu faço 0 a 30, 30 a 60. E um ponto importante que o pessoal esquece muito é a questão de quantidade de análise de solo. Não é questão de quantidade de análise de solo, é a quantidade de pontos. Por exemplo, uma análise de solo é um conjunto de pontos. Ou seja, uma análise é uma análise composta. Então, a amostra composta vai ser de diversos pontos simples. Então, você tem que amostrar no mínimo 15 pontos na área. Essas duas profundidades são duas análises. E além disso daí, que tem que ser a projeção da copa, você tem que olhar a paisagem. O que seria a paisagem? Eu falo, por exemplo, tem um lugar que você percebe que ele é próximo ao rio, tem um solo mais pesado. Então, você tem um solo mais pesado, é uma análise de solo. Então, esse solo aqui é diferente
solo que é mais distante. Porque o pessoal costuma, quando faz uma análise de solo geral, esse lugar que é próximo ao rio, que tem um solo mais pesado, mais argiloso, tende a ter uma fertilidade maior. O solo que é mais longe tem uma fertilidade menor. E o que acarreta isso? Você pega uma análise só, mistura esse solo todinho, o pessoal não respeita essas divisões, e aí você tem um resultado que mascara. Ou seja, o primeiro ponto para isso é você fazer uma coleta correta. O que acarreta esse resultado que mascara? Você vai misturar um solo que tem uma fertilidade alta com um solo que tem uma fertilidade baixa. Então você vai ter uma fertilidade média no seu resultado da sua análise. Então, se você vai fazer uma nutrição para 40 toneladas, em cima de uma fertilidade média, tem umas plantas que é a próxima do rio que vai receber adubo demais, porque já tinha, e as plantas que estão longe do rio vai receber adubo de menos. Então, fazer a coleta de solo de forma correta é a base para ter uma produtividade boa. Quais nutrientes são mais importantes em cada fase do desenvolvimento da mangueira? A cultura da manga, como as outras, ela tem alguns pontos que ela vai precisar mais ou menos de um nutriente. Exemplo, eu fiz uma poda e agora estou querendo material vegetativo. Então, eu vou precisar de quê? Nitrogênio, que é o nutriente do crescimento, fósforo, que é a precisa de energia, potássio, e um que o pessoal atropela muito nessa fase, que é o cálcio, porque ela está precisando fazer uma folha nova. E se essa folha nova não tiver uma parede celular forte, que vem através do cálcio, ela vai acabar sendo fina. O que é que acarreta isso aí? Ela é um pouco mais fina, vai trazer muitas pragas e doenças. Então, quando você não tem quando você esquece do cálcio, nesse ponto, o pessoal lembra muito do cálcio no enchimento de fruta para não dar colapso. Quando você esquece dessa parte vegetativa, você vai ter um ataque muito grande, principalmente pulgão. Aí o pessoal vê, quando sai essa fase, muito pulgão, e a formiga. Aí diz, não, a formiga está comendo pulgão. Deixar que a formiga cuida do pulgão, e acaba você tendo esse problema com praga, sendo que ela é ocasionada na parte nutricional. Aí pronto, consegui formar minha copa, passou essa parte vegetativa, né? Entro com cutar, e aí vou para a nutrição floral. Nesse período, você tem que ter feito uma reserva muito boa de potássio, fazer alguma nutrição com potássio, boro, que é o que o pessoal lembra do boro só quando no momento da indução, não. Quando tiver esse momento que é de estresse hídrico, você tem que entrar fazendo sua reserva de boro. Salvo engano, acho que 20% do boro você tem que botar nesse momento. Então, nas poucas irrigação e fertigação que você faz, você não deve cortar totalmente a água, é só um estresse, você já faz sua reserva de boro. Aí pronto, a gente formou o ramo, né? Passando um período de estresse, agora eu vou começar com a indução floral, ou com a maturação de ramo, perdão. Nessa maturação de ramo, você tem que continuar com potássio, com boro, começar a focar mais de potássio, com boro e cálcio também. Outro ponto também, que nesse momento de maturação, é de você dar o start no zinco. Por que o zinco? Porque quando for sair sua panícula na indução floral, esse zinco ele já é a base para a síntese de hormônios. Então, se você não tiver zinco suficiente, você vai ter que ter uma panícula curta. Então, né, principalmente nessas duas últimas maturação floral, a maturação de ramo, você tem que ter o zinco. E aí você começa com o processo de indução floral. Nesse processo de indução floral, você tem que manter o boro. O zinco a gente já deixa um pouquinho de lado. Coloca-se o cálcio, principalmente foliar, entre o boro e o cálcio foliar. E o fósforo também. Por que esses três? O fósforo, para dar energia para a planta. Ele faz o ATP para ficar mais fácil de entender. O ATP é como se fosse o pix da planta. Tudo que for gasto, ela precisa desse ATP. E a matéria-prima para esse ATP é o fósforo. O cálcio é para ele segurar essa flor. E para essa divisão celular, ou seja, você está formando uma flor, você está formando um embrião novo. Então, nesse movimento de formação de embrião, você vai precisar de cálcio e de boro. Pronto, passou essa fase. E nessa fase a gente toma muito cuidado com o nitrogênio. Porque se a gente tiver um excesso, uma aplicação de nitrogênio nessa fase aí, a planta vai querer vegetar. Então a gente vai ter aborto. Então, para não ter aborto nessa fase, a gente mantém o fósforo, foca no cálcio e no boro. Cálcio e boro, foliar e via solo.
Passou essa fase, passou os abortos, até o fruto de 5, 6 centímetros, aquele fruto pequeno, a gente continua mantendo cálcio e boro. E aí passou as 3 fases de aborto e a gente vai começar o enchimento de fruto. Então, nesse enchimento de fruto, a gente precisa principalmente de potássio, nitrogênio, continuar com cálcio e o fósforo. O fósforo, o pessoal tem a mania e o conhecimento antigo, sabe? De botar o fósforo apenas na fundação. Só que o consumo de fósforo da planta ele é contínuo. A planta sempre vai precisar de fósforo. Por que a gente bota muito na fundação? Porque ele é muito retido no solo. Então a planta briga com o solo por questão desse fósforo. Então a gente bota muita fundação para liberar para a planta. Mas o fornecimento de fósforo, principalmente para quem tem a fertigação, ele tem que ser contínuo. E nessa fase de enchimento de fruto, principalmente potássio, nitrogênio, cálcio para não dar colapso e magnésio. O magnésio ele é bem-vindo praticamente toda e qualquer fase, tanto via solo como foliar. É até uma importância que o Vale deu um tempo para cá do magnésio, porque ele é a fonte primária da clorofila, ou seja, você dá magnésio, a planta vai ter clorofila e vai fazer mais fotossíntese. Então, ele é muito bem-vindo. É claro que a gente tem aquela relação cálcio e magnésio, mas são os nutrientes importantes em toda e qualquer fase. Então, o magnésio a gente sempre, quando você vê principalmente a planta estressada, você pode fazer uma aplicação de magnésio foliar. Se no caso a fonte de magnésio for sulfato de magnésio, você pode fazer até 2%, ou seja, 2 kg a cada 100 litros. Se tiver um dia quente, você reduz um pouquinho, mas que é muito bem-vindo em praticamente todas as fases. Então, questão de fases e necessidade de nutrientes, eu acho que para a manga seria isso. Qual a relação entre irrigação e eficiência da adubação? Total. Não tem nem como dissociar. Principalmente é o seguinte, o pessoal aqui no Vale não irriga. Poucas pessoas irrigam. O pessoal rega. Rapaz, qual a diferença de irrigar para regar? Quando a gente irriga, a gente faz cálculos. O pessoal daqui simplesmente joga água. A grande maioria, não estou dizendo que são todos para todos, mas a grande maioria é. E o que isso aí tem a ver? Primeiro, se o seu sistema estiver descalibrado, ou seja, eu tenho um emissor de 50 ou de 75, então a diferença de vazão é de 25% de um emissor para outro. Então um vai jogar mais adubo que o outro. Eu tenho os emissores todos iguais, todos 50 litros, 75 litros, né? Só que o meu sistema de irrigação ele não está bem calibrado, ou seja, não está bem eficiente. Quer dizer o quê? Ele passou de 20% a diferença do primeiro para o último aspersor. E aí tem um lugar que eu jogo mais água, menos água. O que é que isso influi? O lugar que vai mais água, você faz uma fertirrigação. Se você joga mais água, o adubo está indo pela ferta, está indo mais adubo. O lugar que está menos água, menos adubo. Já entra um ponto da fertirrigação. Eu faço minha adubação via lanço. Só que eu não controlo minha irrigação. Se eu jogo muita água e eu fiz uma adubação via lanço e eu não controlo esse tempo de água, meu adubo lixivia. Então, fazer uma irrigação desregrada, ela vai comprometer toda a sua adubação, principalmente se você usar fontes mais voláteis. Por exemplo, vamos dizer que o produtor usou a ureia, que hoje é mais difícil você ver um produtor usando ureia via lanço, mas acontece em alguns casos. Então, você vai perder ou boa parte do adubo, vai perder a eficiência ou a distribuição dele. Então, não tem como dissociar uma da outra. O excesso de adubação pode ser tão prejudicial quanto a deficiência? Pode, demais. Principalmente se você errar com nitrogênio. Eu já tinha comentado um pouquinho antes, a falta de cálcio, mas, por exemplo, se você pesa na mão do nitrogênio, principalmente na parte vegetativa, o que é que a planta vai fazer? Vai absorver aquele nitrogênio, vai dar tempo de fazer uma molécula mais trabalhada, ou seja, uma proteína, construir parede celular, e aí você vai ter um broto vegetativo muito vigoroso, só com a parede fina, enche de praga, de inseto, de doença, vai ter muita vai dar mosquinha, vai dar purgão, vai dar... Tudo que não presta vai aparecer aí, principalmente fungo, porque a parede da folha, a folha vai estar mais fina e vai estar mais fácil, tanto para a praga como as doenças entrar. O que é, de fato, indução floral da manga? Pronto. Ela é o sucesso daqui. Por quê? Apesar de sentar um pouco bagunçada a questão de janela, a manga ela flora naturalmente em um certo período de tempo. Quando a gente faz indução floral, a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo que a planta flore, produza no período que a gente quer.
Então, a indução floral é eu induzir a planta a produzir no período que eu preciso. Então, tem uma janela de mercado melhor, tem um preço melhor, e aí a gente consegue ter uma atratividade e uma lucratividade melhor. Quais fatores climáticos mais influenciam o sucesso da indução? Da indução floral? Sim. Pronto, chuva. Principalmente chuva. Temperatura, ela influencia muito, que ela pode aumentar ou diminuir o aborto, mas a chuva, rapaz, se você estiver induzindo e começar a cair muita água em cima, é caindo água no chão e lágrima nos olhos do produtor, porque a chuva é assim, a gente está induzindo, a gente está fazendo todo um processo e mexendo na fisiologia da planta. Você está dizendo para ela, você está vindo através do estresse hídrico, cortando nitrogênio para ela começar a produzir. Aí lá vem a chuva, com água, muita água, e nitrogênio, ou seja, a chuva ela traz uma pancada de nitrogênio. Então, quando você está querendo florar, a planta vê um sinal, ou seja, vê a chuva e está dizendo, olha, você pode vegetar, que você tem água, tem coisa, você não precisa produzir agora. Então, bagunça tudo. Como o estado nutricional da planta interfere na resposta à indução floral? Pronto. Ela responde principalmente questão de acúmulo de reserva. Para a planta, como a gente, se a gente tiver mal nutrido, a gente não consegue trabalhar bem. Ou seja, a gente não... Se você for carregar 10 sacos de cimento com fome, você não carrega, né? A planta é a mesma coisa, então ela tem que estar bem nutrida, tem que estar cheia de reserva. Então, se você não conseguir nutrir ela bem, ela não vai ter força para florar bem ou ir para segurar esse fruto. Ou seja, ela vai estar fraca. Ela pode até florar, mas se você está querendo 40 toneladas, você vai conseguir 10, 15, depende da situação também, do estado nutricional que ela esteja. É a mesma coisa você pegar uma pessoa que dormiu mal, tá com fome, botar para carregar um caminhão. Não vai conseguir. Não consegue. Vai botar uns 3, 4 sacos e depois cai. Quais erros durante a indução floral costumam comprometer a produção? Pronto. O erro não vai estar nem na indução floral, vai estar na maturação. Ou seja, corrigindo melhor, vai ser no início da indução floral. Para a indução floral ela correr de uma forma bem feita, você tem que maturar bem. Eu falo para o meu produtor, é melhor você aumentar suas maturações e suas induções. Porque você pega e começa a fazer a indução floral e o ramo não está maduro. Eu já cheguei a saber de gente gastar 15 aplicações de nitrato. Isso não existe, mesmo que choveu. 15 aplicações de nitrato, 16 aplicações de nitrato, é um absurdo. Isso quer dizer o quê? Que ele não maturou aquele ramo. É melhor você estender a maturação que vir para estender a indução. Então, o maior erro que eu vejo na indução floral é começar antes do tempo. Começar a indução floral antes de você ter um ramo maduro. Como conciliar irrigação, nutrição e indução floral para alcançar melhores resultados? Esse ponto aí é onde o pessoal mais se perde, que é o que acontece. O pessoal tem o ponto de dizer que no período de estresse, depois que a planta travou, cortar totalmente a água. E é um erro. Erro entre aspas, depende de cada situação. O pessoal acaba cortando totalmente a água, independente do que aconteça. A planta acaba perdendo reserva, que ela não está fazendo fotossíntese, a folha amarela, e depois quer induzir. Esse erro na irrigação é ocasionado pela uma cultura que a gente já tem. Quando é que você corta totalmente uma irrigação no período de estresse hídrico? Quando você está na beira do rio e realmente a água está vindo por baixo. Nesse período de estresse, que é o mais importante, que é você faz o estresse para fazer a maturação e a indução floral, o pessoal costuma não aplicar nada. E é um período que você tem que fazer um pouco da reserva de boro, principalmente a reserva de boro. Então, nesse período aí, o pessoal acaba errando bastante. Eu acho que é um período que o pessoal erra mais. Depois disso aí, irrigar demais na fase de enchimento. Você irriga demais porque você quer que ela encha mais rápido. Então, eu estou naquela fase lá. Só que quando você irriga demais na fase de enchimento, você acaba lixiviando. É um erro que o pessoal faz bastante. E outro erro que eu vejo muito que a pessoa aplica a questão de irrigação e que é na fértil, é colocar o adubo no começo da irrigação. O ideal é que você faça no terço final. Porque você bota o adubo no começo da fertigação, aí passa mais 1 hora de água. Essa água carrega o adubo todinho. Então são os principais pontos. E essa questão de, principalmente esse período de estresse, varia muito de solo para solo. Então a gente tem que conhecer o solo, tem que conhecer um solo mais argiloso, um solo de textura média, um solo mais arenoso. Vai mudar muito de área por área. Então nessa parte aí,
eu acho que é na parte que tem que ter uma análise mais técnica, ou seja, não tem uma receita pronta para todo mundo. O manejo da copa interfere diretamente na eficiência da indução? Sim, sim. Se você não tem uma copa bem formada, se você tem ramo demais na saída, ou se você tem muitos fluxos no ramo, você vai acabar atrapalhando um pouquinho a questão da indução floral, principalmente que ele vai estar muito fechado e não vai pegar bem um nitrato. Então a copa ela tem que estar sempre equilibrada, ou seja, 3 saídas para cada poda, 3, 4 saídas no máximo. O ramo é ideal que ele não esteja aquele caneludo, que o produtor fala, muito comprido, e que esse manejo de copa, essa copa esteja madura, que é o principal ponto, que aí você tem uma copa que tem muito ramo, só que você não conseguiu maturar esse ramo. Aí sempre entra nesse ponto, principalmente maturação, que eu gosto de bater muito nessa tecla. E se você não tiver uma copa equilibrada, um ramo maduro, você não vai conseguir ter uma produção boa. E um ponto muito importante dessa questão de manejo de copa é dela estar com acesso ao sol, ou seja, ter uma copa mais aberta, principalmente em cima. Porque quando você tem uma copa muito fechada, você vai produzir onde tem luz solar, então seus frutos vão estar só por fora. Então você não vai ter frutos por dentro. Você faz uma abertura em cima, tipo um Vzinho em cima da planta, e não deixa uma copa muito fechada, o produto entra, vai ter luz solar dentro e fora, você vai conseguir ter fruto dentro da copa e fora da copa. Quais desafios a mangicultura enfrenta atualmente? Atualmente, mercado e previsibilidade. Com esse El Niño, então, tá bem complicado. A gente não sabe hoje qual vai ser a melhor janela do mercado. Então, tá muito previsível. A gente não sabe quando é que São Paulo, os outros países de fora, Minas Gerais, vão injetar manga no mercado. Porque como o clima tá tendo essas mudanças, a gente não sabe qual vai ser a melhor janela do mercado. Então, fica até aquele período depois de março, até setembro, outubro no máximo, não quer dizer que essa janela realmente vai ter um preço bom. Então, o mercado, hoje você saber qual a melhor janela do mercado é o principal desafio. Amon, o que te levou a fazer agronomia? Eu nunca tive um sonho quando eu era jovem, eu era um jovem bem disperso. Até alguns primos meus disseram: Amon, como é que você virou engenheiro, mestre, professor? Eu disse: não, o destino quis e eu me esforcei, de acordo com as oportunidades. Mas quando eu vi o curso de engenharia agronômica e vi que minha nota dava, tipo, a medicina, minha nota não dava, essas coisas, e meu pai é agricultor. Então eu vi na agronomia uma chance de mudar a realidade, tanto local, e tipo, como eu não tinha um sonho muito grande, tipo, eu quero ser tal coisa, eu quero ser médico, eu quero ser coisa, eu não tinha um sonho de ser agrônomo, eu vi, minha nota dá, é um curso bom, pesquisei mercado, vi que era um mercado muito bom, e decidi entrar no curso. Não me arrependo, hoje sou apaixonado pela área, e se fosse voltar ao tempo, eu faria de novo. Grande obrigado. Nada. Foi muito bom compartilhar esse conhecimento em um assunto tão importante no Vale do São Francisco e em todo o Nordeste também, que produz manga, né? Eu que agradeço pelo convite e por poder trazer um pouquinho da minha vivência. É claro que tem coisas mais aprimoradas, 1.500 tecnologias, a mangicultura hoje é um mercado gigante, é a fruta que a gente mais exporta, em valor de mercado a gente tem a uva, mas em questão de volume é a manga, e que pega produtores pequenos e consegue ter uma produtividade boa, eu acho que é a cultura que ajuda mais. E aqui no Vale do São Francisco tem um problema com mão de obra, eu acho que é a melhor cultura de se trabalhar, porque se você for trabalhar com uva, banana e goiaba, você tem que ter muita mão de obra sempre. E na manga você consegue trabalhar com menos gente, pegando equipes em períodos específicos. É isso, brigadão. Nada, eu que agradeço. Amon, muito obrigado pela participação e por compartilhar seu conhecimento com a gente. E você que nos acompanhou nesse episódio, não esqueça de seguir o nosso Instagram, acompanhar o Painel Ruralcast pelo Spotify e no YouTube e compartilhar esse episódio com aquele produtor, estudante ou profissional que também pode aproveitar esse conteúdo. E se você quiser contribuir com o nosso projeto, também temos nosso Pix solidário, painelruralcast@gmail.com é a chave. E para parcerias, sugestões e outras informações, entre em contato pelo WhatsApp 87981532111, repetindo, 87981532111. Muito obrigado pela audiência e pela companhia de sempre. Eu sou Saulo Laete e a gente se encontra no próximo episódio do Painel Ruralcast.